Sou Akira Sanok e desde que eu sou pequeno, assim, criança, eu desenho que nem a maior parte das pessoas desenha quando é criança, né? Acho que a diferença foi que eu não parei de desenhar. O meu pai, ele desenhava. E aí eu gostava de desenhar porque eu via ele desenhando. Aí quando eu comecei a estudar artes, aí veio as influências de artistas plásticos mesmo, que melhorou muito a minha arte. Mas quando eu era mais novo, qual que foi a minha influência? Quadrinho, por isso que até faço hoje, né, bastante quadrinho, né, que é o meu forte. Gostava muito do Ziraldo, Menino Maluquinho, bastante, assim, era o que eu mais gostava de quadrinho, era o Menino Maluquinho. Turma da Mônica, lógico, Calvin e Haroldo, desenho animado, né? Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, o que tem o meu nome, né? Que é o Akira, é um dos meus favoritos até. Aí eu lembro que eu assisti pela primeira vez o Akira em japonês, mas não é que eu tenha entendido. Gostava de videogame. E desenhava os personagens de videogame. Então eu gostava de umas coisas, eu gosto de umas coisas meio sombrias, além da imaginação. Isso influenciou bastante também. Então eu gosto de histórias assim, sabe? Coisas estranhas acontecendo. Ainda tenho vontade de fazer, por exemplo, um quadrinho de cyberpunk. Mas agora, por exemplo, eu tô fazendo um quadrinho novo e aí chama Grimório. Aí ele é um sci-fantasy. A gente misturou tanto ficção científica como fantasia, né? Dragão, magia. Tá acontecendo lá caça às bruxas. Bem baseado no que já aconteceu. Da igreja, Inquisição, tacada na fogueira. Então a gente usou isso. Colocamos que existe uma perseguição. A gente coloca o lance dos robôs, né? E de toda uma sociedade muito descartável, voltado realmente ao capitalismo. Então acaba sendo uma crítica à sociedade que a gente tem através da arte. Falei um monte para falar que realmente, né, acaba carregando uma parte política, forma como a gente vê o mundo. Nas minhas histórias eu gosto de colocar essa coisa de que as pessoas possam fazer mais do que elas gostam. E que isso também não é tão fácil. Quem faz arte, eu acho que realmente você tem um privilégio que a gente estava falando antes, né? Você tem uma base, alguém que te apoia. Se não tiver quem te apoie, né, você vai ter que ralar muito mais. Mas então, como que é esse processo da vida? Eu fiz lá pela Nemo, pra editora Nemo. Primeiro o Otelo, a adaptação de Otelo, do Shakespeare. Então já era um clássico. Já uma coisa que, tanto que eu fiz, lançou em 2011. Essa semana agora eu recebi os royalties. Até hoje vende. Então, 2011, a gente tá em 2025, né? Pô, já tem uns 14 anos ainda. Vende todo ano vende. E aí eu lembro quando eu tava fazendo esse quadrinho, que eu pensei, nossa, primeira vez que eu vou ganhar royalties, né? Vou ganhar direitos de venda do negócio, tem a porcentagem, então cada um que vender eu vou ganhar. Eu fui estudar o colorista lá, o Dave Stewart, que era o cara que mais tinha ganhado o prêmio Eisner de colorização. Eu falei, pô, se esse cara tá ganhando tanto prêmio, ele tá fazendo alguma coisa certa. Então tem a coisa do estudo. Eu acho que na arte também é isso. Você parte de alguns artistas, né? Pega vários e faz disso. Então, partir de alguém que já fez e deu certo, depois ir criando seu estilo. Então, esse lance que você falou de ser professor, eu acho que de ter um repertório tão grande e tão amplo, tem muito disso. Que eu acho que senão eu teria me fechado muito mais em algumas poucas coisas que eu gosto, ao invés de, tipo, ter estudado tantas coisas diferentes, né? O lance de super-herói, que eu falo que eu não consumia tanto, a não ser X-Men. Muitas outras coisas eu fui lendo, porque os alunos gostavam, eu falei, nossa, não conheço. E ia lá e lia pra conhecer. Se você não nasceu no ambiente de arte, você não conhece quase nada, assim, né? Sabe, tipo, Van Gogh e Picasso. Aí a gente tá falando de cultura pop, como a cultura pop algumas vezes não é valorizada, mas se a gente pensar qual é o tipo de arte que a gente pode falar com várias gerações que eles vão conhecer. Se eu falar Turma da Mônica, todo mundo conhece. Quem que impacta o dia a dia das pessoas mais? É a cultura pop. Então eu comecei a aceitar também mais, assim, pra mim, que eu gosto de cultura pop, então seria muito legal se mais gente lesse quadrinho, se mais gente assistisse desenhos.